filme A Mulher Sem Cabeça, de 2008, dirigido e roteirizado por Lucrécia Martel, conta a história de Vero a partir da batida de carro da protagonista com algo indefinido na estrada. O acidente acontece e passa a conduzir a narrativa como uma incógnita, à medida que acompanhamos a personagem e suas formas de lidar com o ocorrido. Como muitos outros filmes de Martel, esse também traz uma reflexão sobre a mulher e sobre seu papel no ambiente que está inserida, discutindo as atitudes e relações de uma família tradicional de classe média. Proust costumava dizer que os belos livros forçosamente foram escritos numa espécie de língua estrangeira. Ainda que A Mulher Sem Cabeça seja um filme sobre seres humanos, vidas comuns e acontecimentos ordinários do dia a dia, a diretora é capaz de transformá-lo em uma nova língua a ser decifrada, por meio da montagem e da escolha de planos. Ao longo do filme, as ações de Vero e dos personagens à sua volta são indecifráveis e não entregam respostas, assim como o desenrolar das ações na tela. Hola. 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 La están esperando. O cinema de Martel segue a tendência moderna e rompe com a narração clássica. A diretora escolhe contar a história pela perspectiva única de uma personagem que parece ter perdido a cabeça, devido ao grande choque de ter possivelmente matado alguém. O espectador vê o que a protagonista vê, e se a ela os outros personagens nada contam, ao espectador muitas dúvidas permanecem. Não está no interesse da diretora especificar nada. Martel enriquece as possibilidades interpretativas do filme, refletindo as lacunas de percepção de Vero na própria estrutura narrativa. Sí, ya estoy bien. No era nada. Essa visão única leva o público a se sentir na pele da própria personagem, uma protagonista isenta de certezas. Isso também abre espaço para uma reflexão sobre o papel social da mulher inserida nesse ambiente. Vera é constantemente invadida, Soy yo. e sua importância dentro daquela família pode ser comparada a de um belo quadro pintado. Ambos são uma decoração de sala que deve ser apreciada e cuidada. Vero é uma figura passiva diante dos outros e de si própria, sem capacidade de chegar às próprias conclusões sobre o ocorrido na estrada. Os homens à sua volta assumem sua vida por ela, lhe dizendo o que acreditar ou não. Além disso, ninguém na família parece reparar que Vero está num estado mental alterado, o que destaca ainda mais o estilo de vida reprimido que ela levava. Aos poucos, o filme revela aos espectadores e à própria Vero traços e detalhes de sua intimidade que mostram uma vida dupla, permeada por segredos e traições. É como se nem mesmo a personagem soubesse qual a sua própria identidade, vivendo uma vida de conforto e mentiras, acomodada no vazio e no silêncio. Bergson possui uma teoria acerca da identidade absoluta entre movimento, matéria e imagem, muito presente na obra de Martel. Para ele, o tempo é a coexistência de todos os níveis de duração, passado, presente e futuro. Isso é evidente no filme, que consegue representar essa sincronia temporal por meio de uma construção imagética flutuante, que materializa o estado mental da personagem. Desde que o acidente aconteceu, Vero vive um tempo que não pode mais ser determinado ou mensurado. Durante todo o filme, Vero é assombrada por imagens que refletem o acidente e conduzem suas ações presentes, deixando-a num estado de suspensão temporal, vivendo uma realidade atravessada pelo passado. Quando Bergson fala sobre a percepção do presente, ele diz: nós só percebemos praticamente o passado, o presente puro sendo o inapreensível avanço do passado a roer o futuro. Em uma das cenas, Vero assiste velhos vídeos caseiros com sua tia Lalá, que comenta a aparência da sobrinha. Tan hermosa estabas. ¿Para que arruinarte? Em diversos momentos do filme, destaca-se a importância da aparência na atribuição de valor a uma mulher. A família de Vero está constantemente comentando sobre seu corpo, seu cabelo e sua beleza, tratando-a como uma boneca em exposição.
Os comentários da tia de Vero mostram o peso do constante avanço do tempo, que deixa suas marcas não apenas na aparência de Vero, mas também em sua mente deteriorada, refletindo o que Bergson chama de um passado que devora o futuro. Todos os acontecimentos do filme estão relacionados ao acidente confuso, que não evidencia se Vero atropelou um cachorro ou um menino pobre que brincava perto da estrada. Essa memória invade visualmente os acontecimentos do seu cotidiano, mostrando que uma imagem nunca está só e sempre vem acompanhada de outras imagens, produzidas e ecoadas pela memória. Essa cena evidencia isso, pois, enquanto observa um menino jogado no chão, o latido de um cachorro invade a mente de Vero, reproduzindo o acidente por meio de uma metáfora imagética. Deleuze diz que a coexistência de tempos no cinema introduz uma imagem cristal, uma dupla composição da imagem capaz de intercalar o passado ao presente, por meio de uma imagem atual e sua correspondente virtual. No filme, o conceito de imagem cristal está refletido na própria confusão mental da personagem. Quando o acidente acontece, pode-se dizer que a imagem cristal é formada pela mente de Vero, que, a partir desse momento, mescla a realidade com as memórias fabricadas pelo acontecimento, reivindicando um luto reprimido que ela carregava consigo. ¿Está bien? Para explicar a imagem cristal, Deleuze diz: a imagem atual, cortada de seu prolongamento motor, entra em relação com a imagem virtual, imagem mental ou em espelho. O momento do acidente marca esse corte, o rompimento com o tempo cronológico. É uma interrupção que para com a narrativa clássica para criar lacunas e hiatos da percepção, a partir das quais o espectador pode decifrar o filme como quiser. Assim como Vero, o espectador fica diante de uma noção de realidade frágil, uma imagem atual entranhada por memórias, lembranças e sonhos que refletem um sentimento de confusão, paranoia e dissociação da personagem. Essa dupla imagem foi cristalizada no âmago da história, se manifestando de diversas maneiras ao longo do filme. Por exemplo, o cachorro e o menino acabam servindo como duplos um do outro, na medida que se substituem na rememoração do acidente. Como Deleuze diz, a imagem atual e sua imagem virtual cristalizam. É uma imagem cristal, sempre dupla ou reduplicada. Além disso, a equiparação do menino pobre ao cachorro de rua é mais uma analogia que Martel utiliza para criticar a hipocrisia da classe média, denunciando a falta de valor atribuída à vida daqueles que têm menos. Es un perro. Te asustaste. No pasa nada. Me parece que atropellé a alguien. Te asustaste. Atropellaste un perro. Durante o filme, a percepção de realidade da personagem é infiltrada por suas memórias, que já são imagens separadas da realidade imediata. Isso deixa Vero num estado de confusão mental, similar ao de tia Lala. Enquanto assistem vídeos caseiros, a tia fica perturbada com a presença de uma mulher nas imagens que ela afirma já ter morrido. Dame el control. Dame, toma. Retrocede. ¿Qué hace ahí? La Genoveva. Esa es la Genoveva. La Genoveva ya había muerto. Em outra cena, Vero visita sua tia outra vez, que já está adoecida de cama e precisando do cuidado dos familiares.
Quando estão sozinhas no quarto, um ruído magnético surge na cena e Lala, com os olhos fechados e meio desacordada, avisa para a sobrinha que são os mortos que estão espalhados pela casa. Shh. Son espantos. Ya se están yendo. No lo mires. Diante da morte, da solidão e do envelhecimento, Vero e Tia Lala compartilham muitas semelhanças, possibilitando aplicar o conceito de imagem cristal, abordado por Deleuze, para interpretá-las como duplo uma da outra. Assim como Lala, Vero tem sua mente gradualmente debilitada pelas assombrações do passado, colocando a tia na mesma confusão mental que a sobrinha, porém, através de um espelho distorcido, existindo como uma imagem virtual de Vero. Ambas personagens se encontram num estado similar de desconfiança das próprias percepções e memórias, e talvez seja por isso que a diretora escolheu as duas para serem assombradas pelo fantasma no quarto. Como os acontecimentos do filme não seguem uma ordem cronológica, permitindo a coexistência de diferentes tempos, a imagem atual sendo apresentada está sempre acompanhada e delimitada pelo pensamento e percepção de Vero. Segundo Bergson, a visibilidade de uma imagem é a maneira como alguém a olha e a interpreta, podendo iluminar e focar a atenção de certos pontos em detrimento de outros. Isso destaca a importância da perspectiva dentro da narrativa. Desde o acidente, o espectador acompanha o filme com uma visão cristalizada da realidade, que incita um olhar atento em busca por evidências que deem algum sentido à história. O espectador busca as respostas na narrativa, na montagem e principalmente no que é mostrado em tela. É assim que Martel reforça a dúvida. Enquanto o enquadramento determina limites provisórios e artificiais para uma imagem, que é mais ampla no real, a diretora usa estes limites para cortar, desfocar e não mostrar partes importantes da imagem. No momento anterior ao acidente, mostra-se uma estrada vazia e empoeirada, mas durante a batida, o espectador vê apenas o que acontece dentro do carro. Quando o carro é reiniciado, o espectador consegue ver de relance, se afastando pelo retrovisor, uma imagem desfocada e indefinida do objeto que foi atingido. Em outra cena, Vero está viajando de carro com a família quando avista uma aglomeração perto da estrada. A imagem é vista de dentro do carro, com as cabeças, os objetos de cena e os corpos dos personagens atrapalhando uma visão plena do que está acontecendo. Fora de foco, os bombeiros e pedestres na rua não aparecem por inteiro e falam que algo parece estar entupindo o esgoto. Se atapa a alcantarilla, pode ser uma pessoa ou um terneiro. A incerteza gerada pela delimitação da tela é reforçada pela fala dos pedestres, que parece transformar em palavras o medo de Vero e o pensamento de muitos espectadores. O enquadramento constante corta a cabeça da protagonista, servindo como um eco dos sentimentos de alienação que Vero está sentindo. A mulher está sem cabeça tanto no sentido psicológico quanto nos limites da tela. Mas não é apenas essa personagem que se encontra sem cabeça. Os outros personagens à sua volta estão igualmente decepados, não completamente à mostra, sendo revelados aos poucos. Isso reforça a crítica de Martel à classe média, pois são pessoas que vivem a vida em um modo automático, sem busca por sentido, sem honestidade e sem pensamento crítico. Como diretora, Martel também explora o conceito de imagem sonora, conduzindo um cinema de sinestesias. Depois do acidente, algumas cenas são invadidas por sons metálicos e de engrenagem. ¿Estás bien? Essas imagens, acompanhadas pelo som antidiegético, conseguem contrair a cena por apresentarem um avesso, repleto de ideias e sentidos. Bergson diz: as imagens têm um dentro, ou certas imagens têm um dentro e são sentidas por dentro. Com isso, ele retorna novamente às zonas de indeterminação, responsáveis por apreender esse sentido no interior das coisas. Em A Mulher Sem Cabeça, Martel estimula a criação de sentido para o filme, vinda da própria mente do espectador, nunca esclarecendo os acontecimentos por inteiro. Isso reflete a teoria de Münsterberg
sobre o cinema narrativo, pois ele diz que o filme como narrativa, sensação e existência só é possível na sua relação com o espectador. Munsterberg acredita que o estranhamento gera um pensamento, e sendo assim, é a diversidade, a multiplicidade e o inusitado que permitem a construção de uma história sustentada por dúvidas. Dessa forma, a diretora consegue evidenciar a fronteira como espaço potente, que funciona como uma linha de fuga capaz de abrir outras saídas e possibilidades dentro da imagem. É nessa fronteira que se esboça a busca por propósito e sentido na cena, originada pelo deslocamento causado na percepção do espectador. Se a imagem está envolta numa desconstrução de identidades e existe um espaço-potência onde tudo pode ter acontecido ou não, o espectador, então, participa da construção das imagens apresentadas, subtraindo delas o que não interessa e percebendo nelas o que acredita ser a composição fundamental daquela história. Assim, a percepção de uma imagem é uma construção subjetiva e sem conclusão definitiva, sempre dependendo de como cada pessoa vai interpretar a cena. Como o filme não esclarece o seu desfecho, muitas teorias e possibilidades de leitura podem surgir na mente do espectador atento. Uma interpretação possível é a de que o acidente não chegou a causar nenhuma fatalidade, mas o choque causado por ele desperta as memórias de uma culpa antiga de Vero, que pode ser lida como a interrupção de uma gravidez e o sofrimento pela incerteza se matou ou não. Seu estado de confusão pode ser visto como a manifestação de um luto tardio, reprimido por um longo processo de apagamento da lembrança. Nesse caso, a teoria concorda com o filme, pois reforça a imagem de Vero como uma mulher que esconde de si mesma a sua identidade e o seu passado. Outra possível interpretação deixada por Martel é a de que Vero, a mulher sem cabeça, é uma mulher sem memória, representante de uma classe social cujos privilégios se sustentam nesse mesmo apagamento do passado histórico. Desde que o acidente acontece, Vero entra em um modus operandi de vivência atônita, suspendida da realidade pela abstração da culpa e do luto que ela sente. Suas relações ao mundo à sua volta estão em descompasso com o tempo, e ela não consegue mais viver a realidade por inteiro, separada por um forte sentimento de alienação que permeia toda a classe social a qual Vero pertence. Uma pessoa sem memórias é uma pessoa sem reação diante do mundo, que aceita a realidade passivamente por não conseguir resistir a ela com a força do seu próprio pensamento. Quando Bergson diz que a imagem torna-se pensamento, ele se refere à capacidade humana de relacionar imagens com ideias produzidas pela mente. No caso de Vero, por estar sem cabeça, suas imagens de pensamento são deslocadas pela sua própria repressão da culpa, que a impede de resgatar na memória algum sentido para a realidade que está vivendo. Ela está afastada de si mesma por um processo de apagamento do seu passado. No fim do filme, depois de se reinventar por inteiro, Vero apaga seu passado e assume uma identidade alheia ao acontecido, de acordo com sua vivência fútil e alienada. Martel deixa isso claro quando finaliza a história com um plano de Vero, já de cabelo pintado, reunida com a família em um evento cercado por espelhos. As imagens fora de foco dos personagens expressam um apagamento identitário que os transforma em figuras amorfas, comprimidas no espaço. Existe, para além da própria imagem, uma crítica sendo feita pela diretora sobre essas pessoas e o mundo de aparência, que os cerca e os distorce.